Web Rádio MAP passa a apresentar, a partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Bom dia pessoal, bom dia Célia. Bom dia, Nivaldo. Estamos aqui mais uma manhã desta terça-feira com vocês e como sempre falamos, né, próximo ao horário do nosso almoço e entrando com esse tempero que é a leitura com comentários, com estudos, né, com contextualização desse livro de André Luiz, que é o Obreiro da Vida Eterna, que a gente sempre fala, porque tem muita gente que está chegando pela primeira vez, está participando conosco dessa leitura. Esse livro fala do desencarne de 5 pessoas, né? O André Luiz participa de um grupo que vem do nosso lar para fazer fazer a recepção, assistência, né? Do desencarne de 5 pessoas. E André Luiz vem com esse objetivo de narrar para nós, trazer as particularidades do antes, do durante e o após o desencarne, desvendando para nós esses mistérios, né, que até então era mistério para nós, e que a gente, a partir do momento que toma conhecimento desses detalhes, a gente vai tentando, vai nos esforçando, né, vamos nos esforçando para fazer a nossa modificação. Porque André Luiz traz uma verdadeira aula de como proceder durante a vida, como proceder durante os nossos dias, momentos finais e, principalmente, como temos que proceder no momento em que a gente desencarne e nos vermos como espírito novamente, libertos, né? Porque vimos aqui com André Luiz que não é fácil desencarnar e dar continuidade na vida. Haja visto Dimas, que era espírita, médium, e que está enfrentando dificuldade no seu desencarne, porque não se preparou condizentemente, nem a ele e principalmente a família. Então, esse apego que a família exerce, né, esse sofrimento que a família exerce sobre a partida dele, está causando uma influenciação muito forte e um desequilíbrio emocional dele, né? Ô, Nivaldo, você falou da missão dessa equipe, né, que vai assistir. André Luiz nos mostra e Jerônimo nos diz que não existe desencarne igual. Cada desencarne tem a característica daquele ser desencarnante em função do que ele viveu, do que ele fez aqui enquanto vivia na matéria. É isso que André Luiz nos mostra. Porque a doutrina espírita nos diz sobre a sementeira e a colheita. Todo mundo sabe que nosso Pai permite o plantio do que nós quisermos. A única coisa que ele exige é que a gente faça a colheita. Isso aí é certo. Então, André Luiz nos mostra como cada um desses seres, até agora nós vimos Dimas, o Dimas e o Fábio. E agora estamos aqui vendo na Albina. Que a Albina, nós estamos vendo que vai ter uma moratória. É um fato novo também, moratória. Até então novo, né, não apareceu. Porque normalmente a gente sabe que nós viemos com uma carga energética para uma programação para durar X tempo na Terra, e normalmente pelos desgastes, pelos nossos excessos alimentares, físicos e emocionais, a gente até acaba encurtando um pouco esse tempo. Mas aqui o André Luiz traz para a gente um fato inédito, que a programação vai ser estendida. Nós tivemos agora
nosso irmão Divaldo, em que a história conta que ele também pelo teve menos duas moratórias. A vida dele foi estendida. E é evidente, né, Célia, que nós vamos ver aqui os motivos pelos quais isso vai acontecer, e o Divaldo a gente tem sabe... Tem sempre uma razão, não é assim. Pai, uma razão coletiva. Estende aí mais 2 anos, porque 3... Não, porque eu é quero assim. Viver um pouco mais. Não, é preciso que haja um interesse coletivo, como foi o caso do Divaldo. Havia todo o interesse da espiritualidade, porque Divaldo estava em plena produção, né, de conteúdos espíritas. E é o caso da Albina. E aqui agora nós vamos ver o motivo, daqui a pouco vai ser revelado para nós, o motivo verdadeiro pelo qual a Albina vai conseguir, né, vai ter essa moratória de mais alguns meses de vida na Terra, né? Porque a vida dela é permanente. E André, como sempre, porque ele indaga tudo, ele fica abismado. Como assim? Como pode isso, né? Mas, eu já vi. André estava acostumado a voltar antes, mas ir voltar depois, né? Então, Célia, vamos agradecer a Deus, fazer a nossa prece, né? Pedindo que essa espiritualidade amiga nos envolva nesse momento, que nos esclareça, nos ilumine, para que a gente possa ter a compreensão exata dessa leitura e desse texto que André Luiz nos traz através de Chico. Que Jesus nos abençoe e faça com que a gente tenha uma manhã iluminada nesta terça-feira. Graças a Deus. Graças a Deus. Você vai continuar a leitura? Nós paramos. Voltar um pouquinho, né, para a gente pegar o... porque o Jerônimo chega com a notícia de que a Albina ela teve uma moratória. Olha, só esclarecendo, nós estamos no capítulo 17, rogativa singular, né? E aí, André Luiz, curioso do jeito que ele nos mostra ser, ele pergunta ao Jerônimo: estaríamos, porventura, ante o resultado de requisição sentimental das filhas? Sim. André Luiz está achando... Foi pelo pedido das filhas que ela vai ficar mais um pouco? E aí o Jerônimo responde. Ele diz que não foi, não se trata de resposta semelhante a uma rogativa, também não foi por preces. E aí a narrativa continua. Nesse instante, sentindo-se a enferma reconfortada pela inopinada melhora, porque Jerônimo dá passe, Jerônimo abastece a Albina de energias. Porque a Albina, Célia, ela tinha um grave problema, uma insuficiência cardíaca, né? E Jerônimo, ele fornece energia às células cardíacas para que ela tenha mais ânimo. Então, nesse instante, sentindo-se a enferma confortada pela inopinada melhora, dirigiu-se à filha mais velha indagando. Ela tinha 2 filhas, Lloyd e Eunice. Exatamente. Lloyd é a mais velha. Lloyd, acredita você na possibilidade de trazerem o Joãozinho até aqui? É um outro personagem novo nessa história do desencarne de Albina, Joãozinho. A interrogação enternecida seguiu-se plena aprovação da filha e o telefone tintilou chamando alguém. Ao passo que a senhora se entendia com o esposo à distância, meu orientador anunciou bem-humorado. Em breves momentos você receberá a chave do problema. A chave do problema... Porque André está vindo curioso. O Joãozinho estava... Então a chave do problema é o Joãozinho, né?
Continuamos socorrendo a organização fisiológica da enferma, observando a alegria sincera das discípulas que se retiravam contentes. Mãe e filhas voltaram a permanecer a sós conosco, junto de outros amigos espirituais, que se dedicavam no compartimento à tarefa de auxílio, inclusive a simpática irmã que nos acolhera na visita inicial, falando-nos, aliás, da probabilidade da prorrogação. Processavam-se com extremado carinho os serviços de assistência quando cavalheiro bem posto deu entrada conduzindo um menino miúdo de 8 anos, presumido. Então, Joãozinho tinha apenas 8 anos de idade. Varando a porta do quarto, o pequeno mostrou-se conscio do lugar em que se achava, cumprimentou as senhoras, respeitoso, e voltou-se de olhos ansiosos para a enferma, beijando-lhe a destra com indescritível ternura. Quer dizer, você percebe a ligação do Joãozinho com a Adelaide, né? Com Albina. Com a Albina, né? Albina rogou a Deus o abençoasse e o menino perguntou: vovó, como vai? Indagando, o assistente esclareceu. A súplica dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. Que? Indaguei sumamente surpreendido. Jerônimo, todavia, continuou. Não é neto consanguíneo da doente, embora se considere tal. Então, Joãozinho não era neto consanguíneo. E a súplica do Joãozinho, a prece que o Joãozinho fez, é que fez toda essa modificação que gerou a moratória da Albina. É órfão que lhe abandonaram a porta. Então, Joãozinho foi deixado na porta da Albina, né, naturalmente bebê. Após o nascimento. Bebezinho. Bebezinho, diz aqui, após o nascimento. É órfão que lhe abandonaram a porta após o nascimento e que Lloyd mantém no lar desde que nossa irmã se recolheu à cama. Não obstante a prova, Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho. Tem largos créditos na retaguarda, ligado à família de Albina há alguns séculos. Torna ao seio de criaturas muito amadas, a caminho do serviço apostólico do porvir. Sério, olha que coisa impressionante. Joãozinho retorna ao seio da família que já havia convivido há séculos. E ele veio como parar nessa família? Ele nasceu em outro lar, em outro ventre, mas ele foi deixado lá, recém-nascido. E aí, isso aqui é uma lição que nós temos que trazer para as nossas vidas. Vamos sair adotando todas as crianças que encontramos? Não, não é isso. Não é isso que essa narrativa aqui de Jerônimo vem nos trazer. Mas esse olhar carinhoso nós temos que ter.
esse olhar respeitoso, esse olhar de ajuda, essa mão estendida, nós temos que oferecer. Porque a gente não sabe quem foi aquele espírito que agora passa pelo nosso caminho. E você veja, uma criança que foi deixada abandonada, né? Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho. Não é pouca coisa, não. Né? E como que ele chegou? Chegou por um abandono. Um recém-nascido abandonado que foi acolhido. E a Albina, ela já estava de cama. Lloyd, que era uma das filhas e era a filha mais velha, acolheu ele, mas ela podia não ter acolhido. Dado o livre-arbítrio dela, não quero não. Vamos lá, o serviço social, toma aqui. Ó, largaram na minha porta. Não tenho tempo para... Nem quero... Mas ela não, ela acolheu ele e é isso que a doutrina vem nos dizer. O mérito tem que ser nosso. Eu acolher aquelezinho, sabendo que ele é um grande espírito, aí é fácil. Agora, aquele irmão que está caído lá na rua, e que eu trato ele com todo carinho, com toda bondade, assisto às suas necessidades, e ele é um grande espírito, um espírito muito evoluído, e eu não sei, mas eu trato ele com esse carinho, com esse respeito, assisto ele nas suas necessidades, isso é mérito nosso. Ia formular perguntas novas, mas meu orientador, indicando à enferma que se abraçara a criança, aconselhou-me solícito: observe por si mesmo. O diálogo entre ela e o pequenino adquirira encantadora suavidade. Tenho passado mal, meu filho. Tenho passado mal, meu filho, exclamava a respeitável senhora em desabafo. Ó, vovó, tornou o rapazinho, olhos radiantes de fé. Tenho rezado sempre para que a senhora fique boa depressa. Tem fé? Confio em Jesus. Na última vez em que estive na igreja, pedi a todos me ajudarem a rogar ao céu pela sua saúde. É a súplica que ele faz que chega nas colônias mais altas, né? E se Deus me chamar? Os olhos se lhe umedeceram, mas acentuou com voz firme: precisamos da senhora nesse mundo. Vamos lembrar que essa criança tinha 8 anos. 8 anos. Né? Precisamos da senhora nesse mundo. A Albina abraçou-o e beijou-o com meiguice maternal e prosseguiu: João, tenho sentido muita saudade dos seus hinos na escola. Tem louvado o Senhor pontualmente? Tenho. Cante para mim, meu filho. O pequeno sorriu jubiloso por haver encontrado motivo de alegrar a doente querida e indagou com naturalidade: qual? A enferma pensou e disse: Jesus sendo meu. É o nome da música, né? O menino modificou a expressão fisionômica, entristeceu-se instantaneamente,
mas colocando-se junto ao leito e na postura de crente submisso e dedicado, de crente submisso, ergueu os olhos ao alto e começou a cantar antigo e delicado hino das igrejas evangélicas. Lembrando que a Albina era evangélica, né? Jesus sendo meu, eu sou muito feliz. Eu vou para o céu, meu lindo país. Era um pedaço da música que o Joãozinho cantava para a Albina. Expressava-se em voz tão dolorida que o hino parecia amarguroso lamento. Finda a primeira quadra, esforçou-se para continuar, mas não conseguiu. A emoção tomou conta do Joãozinho. Profunda emoção sufocou-lhe a garganta. As lágrimas saltaram-lhe espontânea. Tentou, debalde, fixar Lloyd para ganhar coragem. E preparando para sua comoção, e reparando que sua comoção contagiara a família, precipitou-se nos braços da doente e gritou com força: "Não, vovó, não. A senhora não pode ir agora para o céu. Não pode. Deus não deixará." Albina recolheu carinhosamente feliz. "Que é isso, João?" perguntou, buscando sorrir. Observei a mim mesmo e só então reconheci que eu também chorava. André Luiz também chorou, se emocionou com essa cena do Joãozinho, né, e a Albina. Jerônimo, porém, mantinha-se firme e, rindo-se bondoso, reafirmou: "O menino tem razão. Albina não irá mesmo desta vez." Atendendo-me à curiosidade, entrou em explicações finais, advertindo: Que nota você de particular em Lloyd?" O Jerônimo pergunta ao a André, né? Que nota você de particular em Lloyd? Lloyd, uma das filhas de Albina. Recorrendo a observações que já levara a efeito, respondi sem hesitar: "Reparo que guarda alguém. Uma filhinha que já entrevimos. Desde o primeiro encontro, verifiquei que está em período ativo de maternidade, em véspera de deliverança." Então, ela estava grávida. Estava grávida. E já estava perto, já estava próximo o período em que a criança parto, iria, né? Nascer. Do parto, exatamente. Isso mesmo, confirmou o mentor amigo. A prece de João é importante, porque se reveste de profunda significação para o futuro. A menina em processo reencarnacionalista, porque o bebê que Lloyd estava esperando, que ia nascer, era uma menina. Era uma menina. E, naturalmente, né, iria reencarnar. Ele, abençoada companheira de muitos séculos. O Joãozinho. A gente sabe
que nós estamos na família, na nossa família consanguínea, que nós necessitamos. Não é à toa. Não é assim, vai lá, aquela lá está grávida, hein? Então você vai... Não, é tudo planejado. Aquele irmão que a gente... aquele irmão, aquele pai, aquela mãe, aquela cunhada, aquele marido, aquela esposa, que a gente se dá muito bem, ou que a gente tem altas rusgas, não é à toa. A gente precisa entender isso. Existe um planejamento. E esse planejamento é cumprido. E essa criança que vai nascer... Esta menina, né? Essa menina é a abençoada companheira de muitos séculos. Veja. Muitos séculos do Joãozinho. Ambos possuem admirável passado de serviço à crosta planetária e escolheram nova tarefa com plena consciência do dever a cumprir. Foram associados de Albina em várias missões e muito cedo ser-lhe-ão continuadores na obra de educação evangélica. Então, o Joãozinho, assim como essa menina estava nesse processo reencarnatório em Lloyd, iam ser encarregados de dar continuidade no trabalho da Albina. No trabalho que a Albina... A gente percebe o planejamento. O planejamento divino, né, Célia? E já há muitos séculos que eles vêm nesse trabalho de conscientização evangélica do mundo, do planeta. Olha o que Jerônimo afirma agora para André. Não são espíritos purificados. Não são. Não são espíritos purificados, redimidos, mas trabalhadores valiosos com suficiente crédito moral para a obtenção de oportunidades mais altas. Então não se tratava aqui de nenhum anjo, mas de trabalhadores esforçados. Vamos assim resumir, né? Porque ele diz aqui, não são espíritos purificados e redimidos, mas trabalhadores valiosos, com suficiente crédito moral. Apesar da condição infantil, o servo reencarnado, Joãozinho, pelas ricas percepções que o caracterizam, fora da esfera física, recebeu conhecimento da morte próxima de nossa venerável irmã. Então, ele, em espírito, em desdobramento, Joãozinho teve a informação de que a Albina desencarnaria. Compreendeu de antemão que o fato repercutiria angustiosamente no organismo de Lloyd, da filha grávida, compelindo-a, talvez, a claudicar no trabalho gestatório em andamento. A Lloyd poderia abortar. A carga de dor moral conduzi-la-ia efetivamente ao aborto, imprimindo profundas transformações no rumo do serviço de que Joãozinho é feliz portador. Então, eles tinham um projeto de reencarnação juntos, Célia. E ele percebe que esse projeto, esse planejamento, poderia sofrer um abalo com a morte da Albina
e a Lloyd abortar essa menina que era companheira dele, que iriam juntos tocar essa obra evangélica. Quando ele faz as orações dele, quando ele pede a Deus, quando ele pede pela Albina, ele também está pedindo, quando é concedido a essa moratória à Albina, em função das preces que Joãozinho fez, ele é encarnado e, naturalmente, não lembrando, porque desencarnado ele teve contato com o mundo espiritual e tomou conhecimento do desencarne da Albina. Mas ele, encarnado, ele pode não ter lembrado disso. E quando ele pede, ele indiretamente, ele está pedindo por ele também, porque ele precisa daquele bebê que vai nascer, daquela menina que vai reencarnar, porque é ela que vai tocar a obra com ele. Então, como nós somos guiados, como nós somos intuídos por esses amigos espirituais. Socorreu-se, então, de todos os valores intercessórios nos instantes em que sua alma lúcida pôde operar na ausência da instrumentalidade grosseira que triunfou com as súplicas insistentes, obtendo reduzida dilatação de prazo para a desencarnação. Muito provavelmente, né, Célia, essa dilatação de prazo vai ser o tempo necessário para que Lloyd tenha o bebê com toda tranquilidade, e a partir daí, evidentemente, que o processo de desencarne da Albina vai dar continuidade. Sempre comedido nas informações, Jerônimo calou-se, preparando a retirada. A singular ocorrência enchia-me de encanto e surpresa. E contemplando sob forte enlevo a pequena família em santificado júbilo doméstico, eu chegava à conclusão de que, ainda ali, numa câmara modesta, de moléstia grave, né? Desculpa, de moléstia grave, a oração, a filha do trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte. Repetindo, e contemplando sob forte enlevo a pequena família, em santificado júbilo doméstico, eu chegava à conclusão de que, ainda ali, na câmara de moléstia grave, a oração, a filha do trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte. Então, a prece venceu aquela moléstia, né? Mesmo que, evidentemente, por um curto espaço, como diz de tempo, como diz aqui o Jerônimo, mas o tempo necessário para que se conclua o planejamento que foi iniciado lá atrás, né? Há séculos, como eles dizem, eles trabalham juntos. E esse planejamento do Joãozinho com essa menina que ia nascer era um projeto de séculos. E Joãozinho, ao perceber isso em desdobramento, ele entra em prece e é atendido porque o motivo, né, Célia? O motivo é coletivo. Eles trabalhariam, o prece, como você falou, é por ele, sim, mas é pelo projeto reencarnatório que eles tinham junto.
pelo planejamento que eles fizeram de levar esse evangelho para frente. Então, aí, a gente percebe como a coisa, como tudo é muito mais abrangente do que a gente possa imaginar, né? Do que a nossa imaginação simplista. É muito grande o trabalho que a espiritualidade tem para manter esse planejamento, para que esse planejamento se cumpra. E aqui, Célia, a gente também chama mais uma vez a atenção, acho que nós comentamos aqui, né? O valor da prece. Isso. Como que a gente às vezes, né? Mas a prece, Célia, não é essa prece que a gente faz assim aleatoriamente, não. É aquela prece sentida, aquela prece que arromba o céu. Né? É essa prece que Joãozinho fez. Mas que chegou lá nas colônias espirituais. Eu acho que eu citei aqui, né, Célia, no livro Memórias de um Suicida, há um dos capítulos em que há um momento, no horário de Maria, lá na colônia espiritual de Maria, às 18 horas, como nós fazemos aqui no nosso orbe também, eles param para a prece à venerável Mãe Maria Santíssima. E numa dessas tardes, noites, um espírito sofredor pede pela intercessão à sua filha, que estava encarnada em muito sofrimento. Essa prece que ele faz, Célia, é tão vigorosa, é tão sentida, que essa prece chega direto a Maria. Uhum. E ela então convoca, isso quem diz é a Ivone. Né? Maria convoca os seus servos e pede que o pedido que ele fez seja aceito. Então você veja como a coisa acontece na verdade. Então é aqui, ó, o Joãozinho fazendo essa prece chegou e foi ouvida. Então é exemplo, é modelo para nós. Se nós tivermos essa fé do tamanho de um grão de mostarda que Jesus nos disse, e nós pedirmos, né, aquela montanha remova-se daqui para ali, ela vai acontecer. Mas isso vai depender da nossa fé. É evidente que essa montanha é uma montanha fictícia, é os nossos sentimentos, são as nossas emoções. Né? Mas aí, Célia, a gente encerra esse capítulo 17, vamos dar início ao capítulo 18. Só para a gente fazer um breve relato, nós já vimos o desencarne de Dimas, que foi aquele desencarne Dimas espírita, médium, mas que ainda está enfrentando dificuldade no mundo espiritual. Vimos o desencarne de Fábio, que embora não fosse espírita, era um homem ligado ao bem, ao dever, se preparou e preparou a família, e ao desencarnar já estava assim pleno e iniciou os trabalhos no mundo espiritual muito antes do Dimas, que era espírita. E vimos o terceiro, que era para ter desencarnado, Albina, que teve essa moratória. Agora, nós vamos ver o desencarne difícil, que é o desencarne do Cavalcante. Cavalcante, ele é católico e ele tem câncer. E nós vamos ver como vai ser o desdobramento desse desencarne. Agora, tínhamos sobre os olhos o caso Cavalcante, em processo final. O pobre amigo permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir, jungido à carne. A intervenção no apêndice inflamado, ao mesmo tempo que se buscava remediar a situação do duodeno, fizera-se tardia. Estendera-se a supuração ao peritônio e debalde se combatia a rápida e espantosa infecção. O enfermo perdia forças e, porque não conseguia alimentar-se como devia, não encontrava recursos para compensar as perdas vultuosas. O intestino inspirava repugnância e compaixão. Qual estranho vaso destinado à fermentação continha o seco,
trilhões de bacilos de variadas espécies. Profundo desequilíbrio afetava as funções dos vasos sanguíneos e linfáticos no intestino delgado. O cólon transverso e o descendente semelhavam-se a pequenos túneis repletos das mais diversas coletividades microbianas. As vilosidades permaneciam cheias de sangue purulento, e de quando em quando abriam-se veias mais frágeis, provocando abundante hemorragia em todo o aparelho intestinal. Verificava-se o gradual desaparecimento do tônus das fibras. O pâncreas não mais tolerava qualquer trabalho na desintegração dos alimentos e o estômago deixava perceber avançada incapacidade. As glândulas gástricas jaziam quase inertes. Distúrbios destrutivos compensava no fígado, onde animáculos vorazes se valiam da progressiva ausência de controle psíquico, manifestando-se ao léu, como microscópios salteadores em senha festiva. É o que a gente organismo fala, é uma metástase, né? Exatamente. O Cavalcanti estava todo tomado pelo câncer. Metástase completa, né? O doente, por fim, já não suportava nenhuma alimentação. O estômago expulsava até a própria água simples. Sabe aquele ponto que você chega, nem água você consegue mais beber. Deixando-o exausto em vista do tremendo esforço, despedindo nos reiterados acessos de vômito. O sistema nervoso central e o abdominal, bem como os sistemas autônomos, acusavam desarmonia crescente. Reconhecia, entretanto, ali, naquele agonizante que teimava em viver de qualquer modo no corpo físico, o gigantesco poder da mente que, em admirável decreto de vontade, estabelecia todo o domínio possível dos órgãos e centros vitais em decadência franca. Então, por mais que ele estivesse com o organismo completamente debilitado, a força, a vontade dele de continuar vivo era tamanha que ele conseguia manter ainda o organismo funcionando. Apesar de todo essas ocorrências dos órgãos do corpo dele, né? Decorridos mais de 4 dias em que atentávamos para o moribundo, cuidadosamente, Jerônimo deliberou fossem desatados os laços que o retinham à esfera grosseira. Então, Jerônimo disse, não, vamos desatar, vamos fazer... Já tinham 4 dias. Já tinham 4 dias de tentativa, né? Mas ele estava agarrado à vida, o Cavalcanti. O título desse capítulo é Desprendimento Difícil. Bonifácio, prestimoso e gentil, coadjuvava-nos o trabalho. Informando-se de nossa resolução de modo vago, através dos canais intuitivos, o doente, pela manhãzinha, chamou o capelão. O Cavalcanti era católico, então ele chama o capelão a fim de ouvi-lo. É aquele apelo do católico, Célia, de fazer a extrema-unção. Né, de se confessar, né, antes de morrer. Então, pela manhãzinha, o Cavalcanti, ele chama o capelão a fim de ouvi-lo e, após breve confissão
que o sacerdote reduziu ao mínimo de tempo em virtude das emanações desagradáveis que se desprendiam da organização fisiológica em declínio, o pobre Cavalcanti, mal suspeitando a paz que o aguardara na morte, procurou reter o eclesiástico em com tristora conversação. Então, o padre estava ali querendo ir embora, porque o Cavalcanti, Célia, ele já estava exalando um mau cheiro. Porque ele diz aqui, ó, desprendia, desagradáveis. Né, ele já estava exalando um mau cheiro pelo processo degenerativo dos seus órgãos. E o padre já estava ali querendo abreviar aquela confissão. O padre dizia, padre, dizia ele, em voz súplice, sei que morro, sei que estou no fim. Entregue-se a Deus, meu amigo. Só Ele pode saber em definitivo o que surgirá. Quem sabe se ainda tem longos anos à sua frente. Tudo pode acontecer. O capelão falava apressado, abreviando a palestra e tentando dissimular suas penosas impressões olfativas. Mas o moribundo continuou ingênuo, que o padre queria abreviar aquela conversa. Tenho medo, muito medo de morrer. Esse é o Cavalcanti católico. Por que ele tinha medo de morrer? Muito medo de morrer. Bem, obtemperou o religioso, não ocultando um gesto de enfado que passou despercebido aos olhos do crente. Precisamos preparar o espírito para o que der e vier. Ouça, padre, acredita que me salvarei? Sem dúvida. Você foi sempre bom católico. Então, a gente vai observar aqui, Célia, o grande medo do Cavalcanti era para saber se ele o que é salvar. Se ele vai para o céu ou se ele vai para o inferno. Mas não é do Cavalcanti, não. É de todos nós? De todos mas nós. A gente já tem noção que a gente vai para um brau ou vamos para uma colônia. Mas você quer a morte? Não, a gente não quer. Mas a gente sabe que é um processo que ninguém escapará. Ninguém vai escapar. Não vamos escapar, né? A morte é certa. Mas então, se nós perguntarmos... A gente precisa se preparar. Mas o grande medo do Cavalcanti, nós vamos observar aqui, é porque ele tem medo de ir para o inferno. A criação católica que nos coloca essas três posições, né? O céu, o inferno ou o purgatório. Então, como que a gente vai saber, o católico, todo mundo quer ir para o céu. E o céu representa aquele manar em que você vai repousar, vai descansar, você vai aproveitar a vida, né? E o inferno você vai morrer queimado, vai queimar o resto da vida. Então, o Cavalcanti, com esse entendimento católico, ele pergunta ao padre, né? Acredita que me salvarei? Né? E o padre responde para ele, sem dúvida. Você sempre foi um bom católico. O problema é saber o que é ser um bom católico. Então, e a missa domingo? O texto, Célia, continua aqui longo. Nós estamos chegando já ao final, nós vamos voltar na semana que vem, porque isso aqui é muito importante, mas ele fala isso, ó. Mas escute. E a voz do enfermo fez-se triste, mas chorosa e sufocada. Eu desejaria morrer noutras condições, diz o Cavalcanti. Ele queria morrer em outras condições. Segundo lhe confessei, fui abandonado pela mulher. Olha o drama que ele vai contar para o padre agora. O Cavalcanti foi abandonado pela mulher. Segundo ele confessou, fui abandonado pela mulher há muitos anos. Sabe que ela me trocou por outro homem e fugiu para nunca mais voltar. Sempre admiti que experimentei semelhante prova por incapacidade de compreensão da parte dela. Então Cavalcanti se culpa por a esposa ter deixado. Olha o drama dele. Mas agora, padre, encarando a morte frente a frente, reflito melhor.
Quem sabe se não fui culpado direto? Nós vamos parar por aqui, vamos voltar semana que vem, mas nós já deu para a gente ter aqui o grande drama do Cavalcante, o grande receio dele, que ele tenha agido mal. E por isso a dúvida se ele vai se salvar. Vamos voltar na próxima semana. Desejamos a todos vocês um excelente almoço e retornaremos com esse livro de André Luiz para o nosso deleite na próxima semana. Então, muita paz para todos vocês. Fiquem com Deus. Paz e bem. A Web Rádio MAP apresentou o programa Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.